Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, primeiro eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com a repercussão do primeiro vídeo que eu postei aqui na minha página profissional do Facebook. Não tinha a mínima noção de que as pessoas fossem comentar, compartilhar, de que as pessoas fossem gostar da sugestão de eu fazer vídeos curtos para falar um pouco a respeito da psicologia, mas isso para mim foi uma resposta muito positiva, porque eu acho que a psicologia cada vez mais está se tornando popular. Né? A gente está perdendo o estigma de que psicologia é coisa de elite ou é coisa de gente rica, mas sim que a psicologia é uma ciência que pode atingir todo mundo que está disposto a ter um outro olhar sobre a vida, ter uma outra perspectiva de vida e tentar ter uma melhor qualidade de vida, né, como consequência de tudo isso. E nesse primeiro vídeo eu quero falar um pouquinho a respeito da questão do luto, né, a pedido da Gabriela, uma mãe muito querida que é atendida lá na APAE por nós. Ela é a mãe do Benjamin, um bebê que tem diagnóstico de síndrome de Down e que é atendido pela equipe terapêutica da APAE. E ela sugeriu que eu falasse um pouco sobre a questão do luto, quando as mães descobrem na gestação o diagnóstico de que o bebê tem alguma deficiência ou mesmo após o nascimento, que é a maioria dos casos, né? São os pouquíssimos casos em que a gestante sabe que o neném vai nascer com alguma síndrome ainda enquanto está grávida, né? Na maior parte das vezes a mãe fica sabendo depois que o bebê nasce. Então essa questão do luto é uma questão muito interessante porque não acontece só quando uma mãe descobre que tem um bebê com deficiência ou quando alguém morre, né? Porque a gente sempre associa o luto com a morte. Mas na verdade o luto, ele é a morte de alguma coisa muito importante pra gente, né? Não apenas de uma pessoa, mas pode ser a perda de um animal de estimação, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento. Também muitas pessoas passam por esse luto, tem que elaborar esse luto de maneira adequada para conseguir superar essa dor, né? E quais são as fases do luto, né? Hoje eu vou focar um pouco mais na questão da criança com deficiência, do bebê que tem alguma síndrome quando nasce, porque foi o que a Gabriela sugeriu. Mas isso também serve para todos os tipos de luto, né? Todos os sonhos ou todas as expectativas que se frustram diante das circunstâncias da vida e que a gente tem que lidar com essa perda, com esse vazio. Então, a psicologia fala, de uma maneira bem popular, bem simples, que o luto ele tem 5 fases. Né? A primeira fase do luto é a negação, que é quando a negação é um mecanismo de defesa, né? Que serve para a gente suportar a dor de alguma coisa que nos traz muito sofrimento. Então, num primeiro momento, quando a gente se depara com uma notícia de alguma perda, de algum vazio, alguma frustração muito grande, a gente tenta negar que isso seja verdade, para que a nossa mente, né, para que a nossa psique, como diria Freud, consiga suportar esse sofrimento. Então, no primeiro momento, a gente não acredita, né? Não acredita que a gente perdeu o emprego, não acredita que aquela pessoa faleceu, ou não acredita no fim de um relacionamento, ou não acredita num diagnóstico de uma síndrome de um filho que a gente tenha, porque a gente também idealiza muito, né? Uma criança, quando ela vem, ela é muito idealizada pela família, principalmente pela mãe. Então, a primeira fase desse luto é a negação. No segundo momento, vem muito aquele sentimento de raiva, né? E aquelas perguntas, por que comigo? Por que Deus me castigou? Né? Geralmente a gente costuma atribuir, dentro da nossa espiritualidade, o porquê que isso aconteceu conosco, por que isso foi permitido acontecer conosco. Então a gente tem que gerenciar essa raiva, porque ela nos traz muitas coisas ruins, né? A gente pode começar a perder o sono, a gente pode começar a destruir outros relacionamentos, a ter uma alimentação mais inadequada, a ter dificuldade para trabalhar, por conta dessa raiva que toma conta da gente depois dessa fase da negação. No terceiro momento, a gente tem a fase da negociação da barganha, né? Que a gente tenta de alguma maneira, numa moeda de troca, num escambo, a gente tenta trocar esse sofrimento por alguma outra coisa. Né? Então a gente, por exemplo, pode fazer promessas para Deus, né? Deus, se o meu filho não tiver mais essa síndrome, se o meu filho for curado, né? Coisa que não existe para síndromes, né? Cientificamente falando, eu prometo que eu vou fazer tal coisa, né? Nos relacionamentos, se você voltar comigo, eu prometo que eu vou mudar, eu prometo que eu vou ser diferente, eu prometo que eu vou ter um outro comportamento. Então são essas trocas que a gente tenta fazer para reconquistar aquilo que foi perdido, né? Justamente para tentar diminuir esse sofrimento que o luto nos traz. No quarto momento, vem o momento da depressão, que a princípio pode parecer uma coisa negativa, mas pelo contrário, é uma coisa muito positiva, porque quando a gente se deprime, é quando a gente admite a perda, é quando a gente admite que realmente aquilo que a gente perdeu não vai voltar, né? E a gente vai ter que criar estratégias para lidar com essa perda e para lidar com o sofrimento que essa perda nos traz como consequência.
Então, esse momento de depressão ele é muito importante porque é geralmente nesse momento que a gente procura ajuda, é geralmente nesse momento que a gente se conscientiza de que a gente vai ter que passar por aquele sofrimento de uma maneira ou de outra. E por fim, depois dessa fase de depressão, vem a fase da aceitação, né? Então, a gente pode finalmente aceitar que aquilo aconteceu, aceitar que aquele sofrimento foi necessário, mas que eu costumo sempre dizer para os meus pacientes que o sofrimento ele não é de todo ruim, porque é no sofrimento que a gente consegue lidar com a nossa resiliência, né? E a resiliência é justamente isso, é a nossa condição de ser resistente ou de superar situações de frustração e ainda assim conseguir ter momentos de vitória na nossa vida, né? Então é transformar uma situação difícil, uma situação de sofrimento, numa situação de sucesso. E aí também a gente pode pensar no caso das mães que têm filhos com alguma síndrome ou com alguma deficiência, né? Elas podem transformar aquele luto do primeiro momento da não aceitação daquele filho num amor muito grande que pode se traduzir através do cuidado. E a gente sabe que uma criança que nasce com deficiência, se ela tiver estimulação precoce, se ela for submetida aos tratamentos adequados desde bebê, muito provavelmente as limitações dela serão diminuídas ao longo da vida. E isso vale para tudo, né? Essas 5 fases aí valem para todos os processos de luto da nossa vida. E é claro que eu expliquei de uma maneira didática, mas é claro que essas 5 fases não acontecem de maneira cronológica e cada pessoa vai passar por elas de um determinado modo. Então pode ter pessoas que fiquem mais tempo na negação do que na depressão, podem ter pessoas que fiquem mais tempo na barganha do que na raiva. Claro que para cada pessoa isso se dá de uma maneira diferente e em tempos diferentes. Então por isso que é importante a pessoa que está passando por um momento difícil buscar ajuda, né, buscar um tratamento de saúde mental aí com um psiquiatra ou com o próprio psicólogo para conseguir entender, superar e no final dessa situação conseguir enxergar a sua resiliência, né, a sua capacidade de transformar uma situação de frustração numa situação de sucesso. Então, espero ter colaborado para o entendimento de vocês a respeito dessa situação do luto e continue deixando sugestões para que a gente possa conversar um pouco mais sobre psicologia e psicanálise. Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários, que aí eu gravo um outro vídeo mais curto que esse para tentar explicar, tá bom? Boa noite para vocês e até a próxima.